em uma igreja pequena, mas estava cheia, estava vendo um culto, e de repente uma senhora entra dentro do culto e vai até o altar. Preste atenção, queridos. E ela vem com um filho no braço, e ela chega diante do pastor e diz: pastor, meu filho está morto, mas eu creio que Deus pode ressuscitá-lo. E preste atenção, queridos. E o pastor olhou para aquela mulher, pegou aquela criança e pediu para a igreja ficar em pé assim como está, e começou a cantar aquela música. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Sabe qual é o resultado, amados? Aquela criança abriu os olhos e começou a chorar. Talvez você entrou nesse lugar, queridos, com expectativa em Deus. Eu não sei o milagre que você precisa, mas eu sei que Ele pode resolver. Eu sei que Ele pode solucionar. Aleluias. Lança apenas uma palavra e meu servo vai ser curado. Apenas uma palavra de Jesus, querido, pode mudar toda a situação. Se você precisa de uma palavra de Deus nessa noite, Deus vai enviar do céu para você. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia. Só uma estrofe. Aleluia. Pode cantar, querido. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, queridos. Eu quero louvar a Deus pela vida de você, meu querido, meu irmão, que está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que Deus tem algo para você nessa noite. Amém, queridos? Aleluia. Graça e paz. Boa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que foi um dia corrido para alguns, mas há um refrigério de Deus nessa noite para você. Amém? Glória a Deus. Há um óleo fresco da parte de Deus para nos trazer alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa noite, agradecendo por tudo que Deus é, tudo que Ele pode fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, nós cremos na tua palavra, cremos, ó Deus, no teu poder, Senhor, que opera em nós. Cremos, ó Deus, que tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que te amam. E nós cremos, ó Deus, que tudo vai cooperar para benefício dos teus filhos, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o teu auxílio, a tua unção venha sobre cada um nessa noite, alcançando os corações, quebrantando, Senhor, corações nessa noite. Pessoas que possam estar, Deus, precisando de algo da tua parte, Senhor, que venha nessa noite receber em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então, amados, nessa noite, como todas as quintas-feiras, necessariamente é a noite de ensino, e não vai ser diferente. Nessa noite, eu creio que só se o Espírito de Deus não me levar, me conduzir para outra situação, mas
eu quero ensinar nessa noite sobre as manifestações do Espírito Santo. Amém? Nós temos que ter, amados, entendimento sobre as manifestações do Espírito Santo, porque nós vivemos isso. Amém? Eu conheço igrejas que, infelizmente, não conseguem desfrutar disso, mas nós somos uma igreja avivada, que cremos no avivamento, cremos nas manifestações do Espírito. Amém, queridos? Então, não vai ser diferente nessa noite, nós não aprendermos mais sobre manifestações do Espírito. Amém, queridos? Então, necessariamente nessa noite, eu estarei falando sobre línguas, sobre interpretação de línguas e profecia. Amém? Direcionados dentro dos dons espirituais. Amém, queridos? Então, eu queria apenas fazer uma pequena observação. Quando falamos, amados, sobre batismo com o Espírito Santo, e é muito falado no nosso meio, muitas vezes nós chegamos à conclusão que batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é também o dom de variedade de línguas. E eu quero fazer uma separação para nós entendermos e ficar melhor entendido para cada um de nós crescermos. Amém? O ideal de Deus é que possamos crescer mais. Você está entendendo, queridos? Então, deixa eu só dizer uma coisa, queridos. Em Marcos, eu queria que você pudesse abrir em Marcos, capítulo 16. Amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 16. Já agora no verso 15. Deixa eu só dizer uma coisa, queridos. Nesse texto, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha aparecido a algumas mulheres. E agora também a alguns discípulos. E aí Jesus começa a dar uma ordenança aos discípulos, e dá uma ordem que não só para aqueles discípulos de ontem, de antes, mas hoje. E ele diz no verso 15, ele disse assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí ele diz no verso 17, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Nesse reino a qual nós vivemos, nesse reino que nós fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Amém? Nesse reino espiritual, nós temos uma linguagem. Amém? Uma linguagem espiritual. Jesus ele disse, olha, estes sinais, do verso 17, acompanharão os que creem. Quem é que crê, amados? Eu e você. Amém? Então, ele fala que expulsarão demônios, expelirão demônios e falarão novas línguas. Amém, queridos? Agora, lá em Lucas, eu acho interessante que Lucas começa a falar sobre que Jesus dá uma ordem àqueles discípulos. Jesus não tinha ido ainda aos céus, e Jesus começa a falar àqueles discípulos, olha, ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Então, amados, você está entendendo que Jesus, ele falou que a igreja precisava de um fortalecimento, de um poder. E aí, em Atos, capítulo 1, verso 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, tudo isso vocês sabem. E aí ele continua dizendo, né, ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, né, até os confins do mundo. Mas o que é interessante, amados, que Jesus ele fala de uma linguagem que todo crente, todo aquele que crê, esses sinais acompanhariam. Amém? E aí fala de línguas. Eu e você, amados, temos uma capacidade do Espírito de falar uma língua que nós não entendemos, mas se edificamos. Amém? Porque fazemos parte de um reino espiritual. Amém, queridos? Agora, quando se completa o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e eu queria que você abrisse em Atos capítulo 1, para nós entendermos. Eu sei, amados, que tem pessoas que estão fazendo rema, algumas pessoas
são novos na fé, podem ter pessoas até que é de outra igreja. E eu quero, amados, que você saia daqui entendendo qual o propósito dos dons, das manifestações do Espírito. Amém? Então, Atos capítulo 2, né? A partir do verso 1, mas eu quero ler especificamente o verso 3 e o verso 4. E ele disse assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, amados, observe bem que no dia de Pentecostes, a qual Jesus prometeu que haveria um sinal e ia acontecer uma manifestação do Espírito Santo. E todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. Agora, amados, deixa eu dizer algo. Quando falamos sobre línguas estranhas, muitas vezes as pessoas não entendem exatamente qual o significado de nós falarmos em língua. E eu quero que você entenda, amados, que falar em línguas é muito mais do que você pensa, porque é uma edificação do seu espírito. Amém? Línguas, o texto diz que eles ficaram cheios e começaram a falar em quê? Em línguas estranhas. Lógico, amados, quando a palavra no original línguas não está se referindo à nossa língua, o nosso órgão, mas está falando diretamente a um idioma, ou a palavras, ou outros idiomas. Amém? Então, quando aconteceu isso, amados, você pode observar em alguns relatos de Atos, você vai ver manifestações do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Amém? Você está entendendo? Agora, com essa manifestação, com esse enchimento do Espírito Santo sobre a igreja, Paulo começa é um texto que muito falado, muito conhecido, mas que as pessoas muitas vezes se atrapalham. Capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre as manifestações do Espírito Santo. E eu quero que você abra agora em 1 Coríntios capítulo 12, e nós queremos ler. Amém? Eu quero ler junto com você. Amém? Você veio para ler a palavra. Quem trouxe a palavra aqui, queridos? Todos? Amém. Quem não tiver a palavra, a Bíblia, fica próximo de alguém. E ele começa dizendo assim, quem encontrou, diga amém. Acerca dos dons espirituais, ele disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, maldito, em outras versões. E ninguém que quer dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí eu acho interessante o verso 4, ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O verso 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todos. E o verso 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou para um bem, para um proveitoso. É isso? Então, preste atenção, queridos. O verso 4 diz assim: há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja só, queridos, que interessante. No 5 ele diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor, referindo-se a Jesus, é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todos. Veja aí, amados, o Espírito Santo, ele dando os dons, o Senhor trazendo os ministérios, e Deus operando os dons. Amém, queridos? Preste atenção, agora ele diz assim: mas para um fim proveitoso. Então, os dons que vamos ler daqui por diante, é para mim e para você, ser usado dentro da igreja. Amém, queridos? Só que é algo interessante, que
quando falamos sobre dons, nós entendemos que os dons são para promoção nossa. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Quando você é usado nos dons do Espírito, não é para você ser promovido, mas para que o nome de Deus, o nome de Jesus seja glorificado. E para ajudar, para auxiliar. E aí vamos observar durante o decorrer, nós vamos entender que os dons ele têm uma finalidade para trazer edificação ao corpo de Cristo. Amém, queridos? E aí vamos ver agora no verso 8. Porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dom de discernimento de Espírito, e a outro variedades de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, preste atenção, amados. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós ficamos cheios do Espírito Santo e começamos a falar em línguas. Amém? E aí nós edificamos. E aí, Paulo agora fala sobre os dons, porque, amados, mediante a manifestação do Espírito Santo, vai acontecer que os dons vão se manifestar. Amém? Todos esses dons que nós falamos aqui, eles vão se manifestar. Agora, individualmente, conforme o Espírito conceda. Você está entendendo, querido? Agora, preste atenção, queridos. Quando se trata de línguas, eu acho muito interessante que Paulo agora fala de dons de variedades de línguas. Agora não fala mais em línguas estranhas apenas, mas fala de dons de variedades de línguas. E eu consigo entender, amados, que Paulo estava afirmando que, de uma forma poderosa e sobrenatural, há uma capacitação de Deus para que cada um, individualmente, se for usado nesse dom, de falar várias línguas que você não entende, mas que existe. Amém? Mas que são várias. E aí há uma capacidade também sobrenatural de Deus de a interpretá-la. Você está entendendo, querido? E aí, se você observar, Paulo agora faz uma separação entre falar em línguas, e agora Jesus, quando falou sobre os sinais, acompanharão os que creem, eu posso afirmar com toda a convicção, todo aquele que crê, ele fala em línguas. Amém? Todo aquele que crê, o sinal vai acompanhar. Você vai falar em línguas. Você vai ser batizado. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, nem necessariamente em todo momento você vai ter o dom de variedades de línguas. Eu quero só que você entenda. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas agora você começou o primeiro passo. Você foi batizado, você foi cheio. E os dons, eles vão se manifestar naturalmente. Paulo agora estava falando, amados, para uma igreja, para uma comunidade. Irmãos estavam ali reunidos para orar, para buscar a Deus, e essas coisas aconteciam com naturalidade. É preciso entendermos, amados, que os dons, as manifestações do Espírito Santo, ela é para ter naturalidade dentro da igreja. Amém? Perceba que Paulo escreveu diretamente aos Coríntios, não porque somente havia isso na igreja de Coríntios, mas em todas as igrejas havia isso. Mas Paulo houve uma preocupação, e se você observar no verso 1, ele diz assim: acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, não tem entendimento sobre isso. As coisas acontecem com vocês, mas vocês não entendem o que está acontecendo. E aí Paulo começa a falar sobre os dons, da necessidade dos dons. Amém, queridos? Agora, há uma polêmica em cima disso, porque eu creio que muitas pessoas de outras igrejas acham, algumas igrejas conservadoras, elas costumam desacreditar dessas manifestações do Espírito Santo. Eu conheço várias pessoas que começam a questionar o motivo pelo qual falamos em língua, se não há interpretação. E aí o capítulo 14 de 1 Coríntios é muito interessante, porque ele detalha, ele explica, e eu vou daqui a pouco parar para nós lermos isso. Mas antes disso, amados, deixa eu dizer, eu fazia parte de uma instituição tradicional.
Eu me lembro, amados, que para se falar sobre dons de línguas, era tão complicado. Para você ter ideia, não se ensinava sobre dons, né? Ensinava outras coisas, mas não sobre dons. E havia uma regra nessa instituição que se alguém falasse sobre o assunto, ou até mesmo falasse em línguas, poderia ser chamado à sala, conversava-se com essa pessoa, e se ela continuasse, ela era expulsa. Então, grande era a rigidez sobre essa questão. É uma coisa, amados, que é tão simples, tão prático, tão maravilhoso, e as pessoas não conseguem desfrutar. Eu sei, amados, que em muito tempo da igreja, da história da igreja, foi se tirando isso dos ensinamentos da palavra. Eles entendiam que existiam os dons, mas eles não praticavam, porque eles achavam desnecessário. Você acha, amados, que Deus vai colocar algo para nós, o Espírito vai nos dar algo que não há necessidade, que não há um proveito? De maneira nenhuma, queridos. Há um proveito os dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa, amados. Não sei se tem alguém visitante que é de outra igreja, que não faz parte do verbo, mas que não possa ficar constrangido, o que eu estou falando. Eu estou apenas afirmando, amados, o que a palavra de Deus me informa, o que a palavra de Deus me ensina sobre esse assunto. Porque, amados, Paulo, ele diz claramente, ele disse, olha, não quero que vocês sejais ignorantes a respeito disso. Sabe, amados, que praticar, nem necessariamente, quando você pratica, você conhece. E para isso, amados, nós temos que ter uma maturidade sobre esse assunto, porque vamos nos deparar com situações diversas no mundo. As pessoas vão chegar a você e vão dizer, para que essa língua que você não entende? Não é isso? Eu acho que muitas pessoas já foram questionadas sobre isso. Muitas pessoas até debateram sobre essa situação. Mas não é isso o que a palavra quer que nós tenhamos um conhecimento, tenhamos um entendimento a respeito disso. Amém? Agora, no capítulo 14, Paulo começa falando assim. Eu quero que você leia me acompanhando, por favor. Ele diz assim: segui o amor, o verso 1, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende e o Espírito fala mistérios. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu começar no verso 1 de novo. Segui com amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Deixa eu começar explicando algo interessante. Paulo agora no capítulo 14, ele não está desfazendo os dons espirituais, ou seja, o dom de línguas, né, falar em línguas, mas ele estava necessariamente doutrinando a igreja de Corinto sobre a respeito de línguas. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Quando ele falou, primeiro que ele começa, porque algumas pessoas entram em problema com isso, porque ele diz assim, que ele fala muito sobre línguas, que tem que haver uma interpretação. Mas veja o que é que Paulo fala sobre isso. Procurai com zelo. Então, ele não está desfazendo que os dons não tenham que existir na igreja. Mas ele diz assim, porque o que fala em línguas desconhecidas, fala aos homens, não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, quando você fala em línguas, você fala a Deus. E em mistérios, há uma comunicação, você e Deus. Amém? Uma comunicação, você e Deus. Você começa a falar em línguas, você está se comunicando com Deus, não aos homens. Agora, Paulo diz assim, mas o que profetiza, no verso 3, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Amém, queridos? Então, veja só, Paulo não estava dizendo que não era para falar em línguas. Paulo estava dizendo, olha, o entendimento na igreja era melhor a profecia,
porque haveria uma consolação, uma edificação e uma exortação. Você está entendendo, queridos? E uma coisa interessante que Paulo começa a falar sobre línguas, no sentido de orar em línguas. Não estava falando direcionalmente aos dons de variedades de línguas. Perceba que ele diz assim, porque é o que ora em línguas, ele fala, não fala a homens, e sim a Deus. Você percebe isso? E aí ele começa a falar sobre a questão de não haver somente línguas, mas ter a profecia para edificação, consolação e exortação. E aí no 4 ele diz assim, mas o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Agora veja só, que eu acho interessante nesse versículo, que é um parafuso, fica dá um nó na nossa cabeça, Paulo dizendo, olha, não quero que vocês falem línguas, mas que profetizem. Veja só, Paulo estava falando para uma igreja, para a comunidade, ou seja, para a coletividade dos irmãos. Então Paulo disse, olha, se vocês falam em línguas, não há proveito, porque não há uma edificação. Amém? Mas se você profetiza, se você é usado em profecia, há uma edificação, porque alguém vai receber, ou a igreja vai receber a palavra, vindo da parte de Deus. Você está entendendo, queridos? Então, Paulo não estava falando, olha, quando você estiver na igreja, você vai se edificar, você vai falar em línguas, você vai se encher do Espírito Santo. Mas vai ter uma ocasião, amados, na coletividade, que você vai haver uma manifestação do Espírito Santo, e você vai profetizar, você vai trazer uma palavra da parte de Deus. E como é que acontece isso, amados? Há uma dúvida sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que profetizar, necessariamente, é quando o pregador está aqui na frente pregando, profetizando. Não, queridos, há uma manifestação do Espírito para alguém se levantar, amém, e profetizar. Há uma unção para isso. Amém, queridos? Há uma unção específica para isso. E aí o que acontece? Quando você está cheio do Espírito Santo e há uma palavra vindo da parte de Deus, para não atrapalhar o culto, você vai chegar ao pastor, o pregador, e dizer, eu tenho uma palavra para dizer à igreja. Ou se não, se for uma palavra direcionada a alguém, você vai lá, aquela pessoa, e você traz uma palavra vindo da parte de Deus. É importante sabermos, amados, que a profecia, ela existe e ela tem que acontecer na igreja. Amém? Quando nós estamos reunidos, as manifestações do Espírito, elas têm que acontecer com naturalidade. Amém, queridos? Então, alguém vai um dia ser usado para falar uma palavra, outra pessoa vai falar em línguas, e ou alguém interpretar, ou ela mesma vai interpretar. Normalmente, querido, deixa eu só dizer uma coisa. Quando alguém está falando em línguas, com uma manifestação de variedade de línguas, normalmente a sua voz ela altera, e é perceptível que alguém tem algo da parte de Deus para falar. Mas acontece, eu já vi várias vezes aqui na igreja, pessoas, pela percepção do Espírito, eu entendi que tinha algo para falar para a igreja, mas nem a pessoa interpretou, e nem alguém se levantou para interpretar. Aí o que acontece, queridos? O que é que está faltando? E aí entra no meu coração, amados, um desejo de dizer para você, Deus, Ele quer falar pela sua palavra, mas Ele tem uma voz do Espírito para falar para você, para a igreja. Então Ele não vai usar, nem todas as vezes Ele vai usar a palavra, Ele vai usar você, querido. Você é o instrumento de Deus para falar. Vai ter um momento, amados, que você vai levantar e vai falar algo da parte de Deus para alguém ou para a igreja. Isso, amados, é natural. Amém? Isso é natural. Então vocês estão olhando para mim, eu estou perguntando, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? É verdade, querido. O Espírito de Deus, Ele fala para nós. O desejo, amados, que Paulo está falando aqui, olha,
Não quero apenas que vocês se edifiquem, fiquem cheios do Espírito Santo, mas que vocês recebam uma palavra da minha parte para vocês. Porque, amados, quando você sai daqui com uma palavra vindo da parte de Deus, a sua vida muda. Quer seja de uma palavra de conhecimento, quer seja uma palavra vinda da parte de Deus por revelação, quer seja uma profecia, mas você vai sair, amado, edificado. Amém? Então, Paulo não está dizendo para você não falar em línguas. Ele está apenas dizendo, olha, na coletividade, com os irmãos, vocês podem falar em línguas, mas de preferência que haja uma palavra, uma profecia da parte de Deus. Você está entendendo isso, amados? Sabe por quê, amados? Porque várias pessoas, eu posso dizer que várias pessoas questionam os dons do Espírito, e principalmente línguas, achando que ela não tem mais necessidade. Mas, pelo contrário, há uma utilidade, amados. O Espírito de Deus não vai colocar algo para nós sem utilidade. Você está entendendo? Tem uma utilidade. É alcançar você, é edificar você, é consolar você. Você está entendendo, querido? Porque eu estou falando somente em dons de línguas, interpretação e profecia. Porque, amados, muitas vezes nós não entendemos. Nós praticamos e não entendemos. Nós chegamos à igreja e acontecem as coisas, mas nós ficamos sem entender e voltamos para casa do mesmo jeito. O propósito de Deus é que todos fiquem cheios. Quando você vier aqui, amados, e o pastor, quem estiver aqui na frente, estiver sendo usado por Deus, e a unção de Deus vir sobre a igreja, para você também, queridos, não é para um irmão que está ao meu lado, não é para um irmão que está aqui na minha frente, é para você que está atrás, é para você que está no meio. Ele quer te alcançar. O propósito do Espírito Santo, amados, não somente é alcançar a mim, mas a você também, alcançar o pastor, a todos. Amém, queridos? Não existe privilegiados no reino de Deus. Lembra que no capítulo 12 ele diz, a outro, ele deu um dom. Então, eu posso dizer que é impossível alguém se manifestar nos dons espirituais, todos eles. Porque não há necessidade, queridos. Você já pensou que a mão, ela tem uma função, mas ela não vai substituir o olho, não vai substituir a cabeça. Você está entendendo, amado? São peças importantes, são ferramentas importantes do Espírito Santo, que elas têm que se manifestar em comum para todos, individualmente. Você está entendendo, querido? Individualmente. Ele quer te alcançar individualmente. Você, amados, não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que você. Nós somos iguais em Cristo. Nós somos um só Espírito com Ele. Então, tudo o que Ele quer, amados, é ter relacionamento conosco. E se é preciso for, amados, Ele vai usar pessoas para te alcançar. Que aconteceu. Quando você estava no mundo, amados, alguém chegou até você e falou de Jesus. Então, você recebeu uma palavra vinda do Espírito Santo para alcançar alguém. E aí você veio, aceitou o convite e hoje você está aqui. Não é diferente, amados, dentro da igreja. A comunicação do Espírito Santo, ela vai sempre existir. Deus vai usar sempre, individualmente, cada um de nós. Não pense, amados, porque eu estou aqui na frente, ou qualquer outro que esteja aqui pregando, eu sou melhor do que você. Porque Deus, Ele capacita a todos, quando você deseja. Por isso, Paulo diz, olha, procurai com zelo os dons espirituais. Paulo, ele está dizendo à igreja, olha, há uma necessidade de vocês buscarem com zelo. Amém, queridos? Não seja banal, amado, você estar aqui e apenas chegar e começar a falar em línguas, quando o irmão pedir, quando o pregador pedir, quando o louvor pedir, mas seja algo que quando você estiver lá na sua casa, estiver preparando para vir à igreja, você já está orando em línguas, você já está enchendo do Espírito Santo, porque as coisas ficam mais fáceis. Amém? Você já vem, não vem mais carregado, você vem cheio. Amém? Você vem cheio. Sabe, amados, que aquela que a gente chama de bexiga, né, ou bola de sopro, sei lá como as pessoas chamam. Quando você quer que ela suba, você tem que colocar um gás chamado hélio,
né? O hélio, ele é um gás super maneiro, mais do que o ar. Então ele sobe. Queria, amados, que todos viessem aqui cheios do gás, hélio para vir cheio e subir da unção de Deus. Então, amados, o propósito pelo qual Deus e o Espírito Santo instituiu os dons foi para que ele se manifestasse em nossas vidas. Você está entendendo, queridos? Glória a Deus. O verso 6 diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria? Mas não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, de sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flautas, sejam cítaras, não formarem sons distintos, como se conhecerá que se toca com a flauta ou com a cítara? E no verso 10 diz assim: há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele ou a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós que desejais os dons espirituais, procurais abundar neles, para a edificação da igreja. Deixa eu repetir. Assim vós, como desejais os dons espirituais, procurais abundar neles, para a edificação da igreja. Sabe o que é a finalidade dos dons, amados? Para a edificação da igreja. Quem é a igreja, amados? Eu e você somos a igreja. A igreja não é essa estrutura física, é você, querido. Eu sei, amados, que muitos têm tido experiência quando está em casa, orando, buscando a Deus, talvez com a sua família, talvez individualmente, e tem orado em línguas e tem se edificado. E naqueles momentos, amados, o Espírito de Deus vai se manifestar em você também. Vai acontecer, amados, profecia, interpretação de línguas. Por que não, amados? Você é a igreja. O propósito, como foi dito aqui, é para que você procure abundar neles, abundar nos dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. No verso 39, eu acho interessante o que Paulo fala. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decente e com ordem, ou com ordem e decência. Você está entendendo aqui, amados? Paulo não estava dizendo que não era para falar em línguas. Paulo estava dizendo, olha, procure, quando você estiver em comunidade, quando você estiver em reunião com um grupo de pessoas, você profetizar, porque vai ser mais válido. Você vai edificar o corpo de Cristo e você vai ser edificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, você ficou entendendo, amados, que batismo com o Espírito Santo, quando você foi batizado, você foi cheio do Espírito Santo. E aí agora você fala uma língua, a língua do Espírito. Amém? Você agora tem uma língua do Espírito. Você pode usá-la quando você quer. Aí você diz, não, mas quando Deus quiser eu vou falar em língua. Não, quando você desejar. Lembra-se que Jesus disse, esses sinais acompanharão os que creem. Não é para o incrédulo, é para mim e é para você que crê. Então, se você crê, você tem essa habilidade dada por Deus para falar numa nova língua. E agora você, cheio desse Espírito Santo, você agora vai se manifestar juntamente com Ele, porque, amados, o desejo dele é se manifestar no nosso meio. Você está entendendo? Se manifestar. Ele não deseja, amados, ficar parado, porque Ele não é um Deus morto. Lembra que Paulo fala sobre os bárbaros, ele começa a falar, vocês não são feitos aqueles ídolos que vocês seguiam, não. Vocês agora seguem a um Deus vivo. A um Espírito que se move. Agora, veja só. Ele só vai ter liberdade na sua vida, e na sua vida e na minha, quando você desejá-lo. Amém?
Então, quando você deseja, as coisas acontecem. Eu acredito que muitas vezes, amados, nós chegamos aqui a uma manifestação poderosa de Deus e nós sentimos medo, porque há coisas estranhas acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. Como é bom estar na presença de Deus. Quem sente a presença de Deus, as experiências, se sente bem, amados. Sai daqui edificado, sai daqui fortalecido. Pessoas aqui acham que quando você corre, você vai cansar, vai ficar doente, vai ficar machucado. Não, amados, é uma alegria estar na presença de Deus. Pessoas vêm aqui na frente, os pregadores oram, você cai na unção de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa, amados. Necessariamente isso não vai fazer você mudar. Você cair na unção, você correr, você pular, não vai fazer você mudar. Depende da sua atitude, depende daquilo que você recebeu de Deus. Tem pessoas que recebem palavras, amados, tão poderosas que eles pulam e correm. Não precisa alguém pular, vir estimular você para correr. Você simplesmente recebe de Deus e você corre pela fé. Amém? Você pega aquela palavra pela fé e a unção de Deus vai junto com você. Então não fique com medo. Entre. Eu posso dizer assim, de cabeça. Dê um frecheiro, né, que chama frecheiro de cabeça. Cá dentro, queridos. Porque é bom, porque é bênção. Tudo de Deus, para nós, é bênção. Eu fico, às vezes, preocupado, amados, que as pessoas ficam aqui observando o que está acontecendo. Se acontecer na vida do irmão, eu vou fazer também. Ou se o pastor fizer assim, um gesto assim, eu vou fazer, acompanhando. Não, irmãos. Não somos marionete, né? Não somos bonecos. Nós somos, amados, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos pessoas, amados, que agora a nossa vida é dirigida e controlada pelo Espírito Santo, porque Ele habita dentro de nós. Amém? Então, há um proveito maior quando nós entendemos que nós somos instrumento nas mãos dEle. E Ele pode nos usar como Ele quer. Os dons são dados a quem deseja. E Ele vai usar como Ele quer. Você pode, amados, entender que muitas vezes acontece de irmãos chegarem até outro e abraçar. Ou chegar até você e dar uma palavra. Não se espante, amados, é manifestação do Espírito. É manifestação do Espírito. Isso é importante acontecer. Só que muitas vezes, amados, eu fico muitas vezes estranhando quantas vezes em cultos aqui, homens e mulheres de Deus podiam se levantarem para falar em profecias ou interpretação de línguas e não fazem. Hoje é uma noite, amados, disso ser destravado. Hoje é uma noite, amados, que todas as sofismas que possam haver na sua mente possam ser tiradas e somente as coisas do Espírito encher o teu coração. E você, amados, sair daqui com a convicção: eu sou um instrumento de Deus, eu sou aquele que vai auxiliar meu irmão, eu sou aquele que vai ajudar ao meu irmão a crescer, a igreja do Senhor Jesus crescer. Amém, queridos? Não vamos confundir, amados, um talento que você tem com um dom do Espírito Santo, ou os carismas do Espírito, porque são duas coisas distintas. Você está entendendo? Muitas vezes nós confundimos os talentos com dons. Dons é uma coisa e talento é outra. Talento você adquire, amados, estudando, praticando, mas os dons, amados, é dado pelo Espírito de Deus. Para mim e para você. Você está entendendo, queridos? Você chegar, amados, e aprender inglês, e chegar um pregador aqui que fala inglês, você interpretar. É algo natural. Mas você chegar alguém aqui e falar numa língua que nunca você ouviu falar, e de repente, pelo Espírito, você começa a interpretar. Amados, isso é algo sobrenatural. Isso não é natural, queridos. Você está entendendo isso? Você está entendendo os mistérios de Deus? É algo tremendo, queridos. É algo que você entende. Você não consegue entender pela sua mente. Eu entendo, amados, que eu já vi várias pessoas interpretando línguas, amados. É impressionante. A pessoa falando, de repente a pessoa assim. Amados, é poder, amados. É tremendo. O que está faltando aqui é acontecer isso? Eu sinto, amados, pelo Espírito dizer para você que há uma timidez, há um espírito de timidez, de incredulidade entrando no nosso meio. E isso tem, em nome de Jesus, tem que ser desfeito, para que as coisas aconteçam aqui nesse lugar.
Porque o propósito de Deus, amado, é que essas coisas aconteçam com naturalidade. E eu e você, amados, seja sair daqui edificado. Eu sei, amados, que vai ter momentos, amados, que não vai ter manifestação do Espírito. Vai ter um ensino, vai ter uma palavra para te ajudar. Mas em alguns momentos, amados, o Espírito vai querer se manifestar e você não vai querer sair, não vai querer deixar de receber o que Deus tem para você. Você está entendendo, queridos? Glória a Deus, porque estamos numa igreja, amados, que crê, que tem, dá liberdade. Amado, já passei por situações, em alguns cantos, que se você entrar, você parece que você entra até quente, mas se você entrar, sabe entrar numa geladeira, é você virar um picolé. Porque, amado, as pessoas olha, deixa eu te dizer, amados, uma vez um pregador, queridos, conceituado, ele disse que glória a Deus é cacuete. Irmãos, pelo amor de Deus, dar glória a Deus é cacuete. Então, por aí você vê o nível que as pessoas chegam, de outras denominações chegam. Amados, eu sinto tristeza no meu coração, de situações que acontece por aí. Mas não é o que acontece aqui, amém? Eu sei que tem aqui gente do fogo, gente, como o pastor sempre diz, do reteté, do movimento, né? Do movimento. Se não tiver, vai pegar fogo hoje, vai se movimentar hoje, amados. Se mexer os esqueletos, né, como falam, né? E mexer os esqueletos. Mas não pare, amados, não pare, avance. O propósito de Deus é para você avançar, não regredir. Porque acontece o quê, amados? Você vem para a igreja, é cheio do Espírito Santo, e parece que você não leva em consideração aquilo que aconteceu com você, queridos. Tão bom foi você ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, porque hoje você não continua. Ah, não, mas não vai acontecer nada mesmo. Se você acreditar assim, não vai acontecer mesmo, não. Mas se você confiar e continuar, vai acontecendo. Vai se fortalecendo, o seu espírito vai se enchendo. E você vai sendo edificado, e você vai sendo fortalecido. Amém, queridos? E vai ser mais fácil acontecer as coisas quando nós estivermos juntos. Amém? Quando eu e você estivermos juntos, amados, as coisas vão ficar mais fáceis. Nessa mesma dimensão do Espírito Santo. Num só propósito. Amém? Eu vejo, queridos, a alegria do pastor quando ele vê as manifestações do Espírito Santo aqui na igreja. Domingo houve isso. Eu quero que sempre aconteça, mas com um propósito, queridos, com um propósito. Amém? Que você não saia confuso, que você não saia enganado daqui, mas saia fortalecido, edificado pela palavra, pela presença de Deus. Amém? Você crê nisso, queridos? Aleluias. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar um pouquinho de pé, queridos? Já falei. Aleluia. Vai ter momento, amados, que pregadores vão vir aqui na quinta-feira. Não vão ensinar, não vão exortar. Mas vai ter um momento que ele vai estar sendo movido pelo Espírito Santo. Mas tudo tem uma ordem e tem uma decência. Deus não é um Deus de confusão. O Espírito de Deus não vai trazer confusão para você. Amém? Vai ter momento que você talvez não possa entender com a sua mente, mas o Espírito vai fazer. Porque João fala sobre que não precisamos ensinar sobre a unção, porque ela vai me ensinar. A unção de Deus vai me ensinar tudo. Amém, queridos? Aleluias. Vamos se encher? Vamos se encher, queridos? Aleluias. Esqueça, amado, o que você vai ter que pagar amanhã, porque amanhã ainda vai chegar. Esqueça, amados, mas tem um parente meu que está enfermo no hospital. Lembre-se, amados, que o poder que opera em você, ele vai operar naquela pessoa. Vai operar naquele problema que você está passando, naquela dificuldade que você está passando. Aleluias.
Aleluias. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. Te desejamos muito mais, Senhor. Aleluias. Esses momentos, Senhor, que queremos ter na Tua presença, não podem parar. Aleluias. Não podem parar, Pai. Aleluias. Momentos gostosos, momentos maravilhosos na Tua presença, Senhor. Aleluias. Oh, remexer me canda lá basta. Roxa que me nasce me canda roxoro de me canta lá basta. Xere me nasure me canta lá basta. Xere me andara suri andere me canta lá basta. Roxa quando me nasce. Pessoas que possam estar travadas nesta noite pelo Espírito de Deus. Haja um destravamento. Aleluias. Uma nova unção vinda sobre a tua vida quando você crê. Aleluias. Quando há uma posição no seu coração de deixar Ele entrar e fazer uma festa no teu coração. Aleluias. Ele vai agir de uma forma poderosa. Aleluias. Oh, cheque me na soro do xere me hanastoro. Dore ne candire me na soro chocontere manaste. Oh, aleluias. Toca, Senhor, nessas pessoas. Eu sei que Teu Espírito falou ao entendimento, entrou na sua mente e está descendo no coração dessas vidas, Senhor, nesta noite. Opera nesta noite em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu posso ouvir milagres acontecendo em vidas aqui nesta noite. Aleluias. Eu posso ver milagres acontecendo na vida de pessoas nesta noite. Aleluias. Aleluias. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, as coisas vão acontecer na tua vida. Aleluias. 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 Pessoas que estão presas por remédios vão ser libertos nesta noite. Remédios que você tem que tomar todo dia, controlado. Há uma presença que está te curando nesta noite. A presença do Espírito de Deus. Aleluia. Se você crer, você verá a glória de Deus nesta noite acontecendo na tua vida. Oh, rocheque manastere me canta lá bastere. Oh, chere me anasuri andoro shekere manastere. Aleluia. Aleluia. Oh, cheque manasuri do shekere. Aleluia. Aleluia. Tem alguém nessa noite que não recebeu Jesus e quer nessa noite fazer a sua decisão ao lado de Jesus.